Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a execução do programa de gestão. É na fase de execução que acontece o desenvolvimento daquelas atividades que foram previstas no plano de trabalho e também que acontece a realização das entregas. Nessa situação de execução, nesse período, um plano ele pode precisar ser editado depois dele ter sido certificado, a fim de que ele represente melhor a realidade da execução dos trabalhos daquele período. Então, se houve alguma demanda urgente que apareceu no momento da execução que não estava prevista, o plano ele pode ser editado para que essa demanda seja incluída, a fim de que o plano sempre represente a realidade do que aconteceu naquela semana ou naquele período. E a qualquer edição que acontece no plano, ele precisa ser certificado novamente pela chefia. Vamos falar um pouquinho então sobre a edição do plano de trabalho. Para que a gente possa realizar a edição de um plano de trabalho, o primeiro passo é promover a reabertura desse plano. Então, um plano ele pode ser reaberto pelo servidor, o plano também pode ser reaberto pela chefia e também automaticamente pelo sistema, em situações de férias, licenças ou afastamentos que tenham sido cadastrados no SRH. Então, caso a gente já tenha um plano para uma semana certificado e depois disso a gente tem um lançamento de férias, um cadastro de férias no SRH referente a 2 dias daquela semana, esse plano ele vai ser reaberto para que a gente possa fazer o ajuste da carga horária daquele período. E também a gente traz, né, uma observação que o plano de trabalho ele é cancelado caso as férias, a licença ou o afastamento ocorra durante todo o período previsto do plano. Então, se a gente tem um plano para uma semana certificado e depois disso é feito o registro de um afastamento de todo aquele período, de toda aquela semana, nesse caso o plano ele é cancelado. Mas partindo ali do princípio que o plano ele foi reaberto, ou pelo servidor, ou pela chefia, ou pelo sistema, o segundo passo é a edição do plano. Então, o plano ele pode ser editado durante todo o período da sua execução e até 2 dias úteis após o término do período de execução. Então, é durante essa janela de tempo que a gente pode estar fazendo a edição do plano. Depois da gente fazer todas as edições, o terceiro passo é a nova certificação da chefia. Então, sempre que acontece uma edição do plano, ele precisa ser certificado novamente pela chefia. Agora a gente vai ver um exemplo com o servidor reabrindo um plano de trabalho. Para isso, a gente vai acessar o menu Servidor, no serviço Planos de Trabalho do Servidor. Aí, o servidor ele vai localizar na sua tabela de planos de trabalho qual plano que ele deseja reabrir. No caso do nosso exemplo, o plano que vai ser reaberto é o da semana de 25/7 a 29/7. Para que a gente possa realizar a reabertura do plano, a gente deve vir até bem na direita da tela e clicar no botão Reabrir. Clicando no botão Reabrir, vai aparecer os dados do servidor, os dados do plano e um quadro mais ao meio da tela com o nome Reabrir Plano de Trabalho. Aqui a gente deve informar o motivo da reabertura do plano. No caso do nosso exemplo, nós colocamos que o motivo é a inclusão de uma demanda urgente, por exemplo, preparar a apresentação para a reunião com a direção da unidade. Então, a gente sempre precisa informar o porquê que a gente está reabrindo um plano. Nesse caso, foi devido a uma demanda urgente que apareceu e não estava prevista, né, naquele momento do planejamento. Por isso que o plano precisou ser reaberto para que a gente pudesse incluir essa demanda. Depois da gente informar o motivo da reabertura, a gente vai clicar no botão mais abaixo de reabrir o plano de trabalho. Quando a gente clica em reabrir o plano de trabalho, volta para aquela tela onde a gente tem a listagem corrida de todos os planos e a gente recebe a informação do sistema de que o plano foi reaberto com sucesso. Se vocês visualizarem na tabela de planos de trabalho, o plano da semana de 25/7 a 29/7 tem a sua situação de cadastro alterada. Agora, ao invés de certificado, o plano aparece como reaberto pelo servidor. Caso o plano tivesse sido reaberto pela chefia ou ocorresse uma reabertura automática, isso também apareceria aqui nessa coluna de situação do cadastro.
Depois do plano estar reaberto, a gente pode proceder para a edição do plano. Para isso, a gente vai localizar bem na direita o botão de editar e clicar nele. Quando a gente clica em editar o plano, a gente pode fazer várias alterações. A gente pode, por exemplo, incluir uma nova atividade. A gente pode alterar ou excluir alguma atividade que já tenha sido lançada. Nós podemos incluir dias presenciais no nosso cronograma ou excluir algum dia que eventualmente a gente não tenha ido na unidade devido a alguma outra demanda que surgiu. Depois de fazer as alterações necessárias, a gente vai clicar em certificar e enviar para a chefia imediata. Após a edição, então a chefia deve certificar novamente. Para isso, a chefia vai até o menu Chefia, no serviço Certificações de Planos Pendentes. Esse plano de trabalho ele vai aparecer novamente aqui na listagem de certificações pendentes. A chefia deve localizar o plano que ela deseja analisar e clicar no botão de analisar, bem na direita. A chefia, então, vai analisar todas as informações que foram lançadas no plano, em termos de atividades, de cronograma presencial, e depois ela vai proceder com a análise. Vejam que no histórico do cadastro, bem abaixo na tela do sistema, naquele último bloco, vai aparecer a informação da reabertura do plano de trabalho e o motivo, né, o comentário que o servidor colocou. Então, a chefia pode estar utilizando todas essas informações para fazer a sua análise e, se estiver tudo certo, ela pode clicar no botão de certificar. Algumas questões que podem surgir nessa fase de execução. A primeira, nas situações excepcionais em que o servidor ele precise comparecer presencialmente para realizar alguma atividade prevista. Vamos trazer então mais algumas perguntas e respostas. Primeiro, nas situações excepcionais em que o servidor ele precise comparecer presencialmente para realizar alguma atividade que estava prevista para ser executada em teletrabalho, ele deve registrar o ponto? Então, sim, ele deve. No caso de, por uma excepcionalidade, o servidor ele precisar executar suas atividades remotas no ambiente da universidade, estragou o computador ou ele precisa ir por algum outro motivo, ele vai registrar essa carga horária por meio do registro no sistema de ponto eletrônico, a biometria. E depois ele vai fazer o ajuste no seu plano de trabalho, retirando da tabela de atividades aquela entrega que na realidade foi feita presencialmente. Uma outra situação, quando o servidor ele é convocado pela chefia para comparecer presencialmente em um dia que não estava previsto, ele deve registrar o ponto? Também ele deve fazer esse registro. Na hipótese das convocações, o servidor deve registrar essa carga horária por meio de registro no sistema de ponto eletrônico, a biometria. Caso o servidor ele tenha sido convocado para realizar alguma atividade que já estava prevista no plano, essa atividade deve ser retirada do plano, porque na realidade ela foi entregue presencialmente. E também, se for necessário, a fim de que represente melhor a realidade do que aconteceu, outras edições no plano de trabalho também podem ser realizadas. Trazemos aqui também uma observação que está em desenvolvimento uma funcionalidade para que os planos de trabalho sejam reabertos automaticamente quando há registro de ponto em dias não previstos. Assim que essa funcionalidade for disponibilizada, também os servidores serão informados. Vamos falar um pouco agora sobre o acompanhamento da execução do programa de gestão. Em relação ao acompanhamento, nós temos duas funções que podem auxiliar. Primeiro, os planos de trabalho da equipe, lá no menu da chefia. Por meio desse serviço, as chefias imediatas e superiores podem visualizar os planos de trabalho dos servidores da sua equipe e também podem utilizar diversos filtros. Então, vejam que acessando o menu chefia, no serviço planos de trabalho da equipe, nós temos uma tabela com o nome dos servidores da equipe, o período do plano, a carga horária de cada um desses planos, a situação de cadastro, a situação de avaliação das entregas também. Aqui a gente reforça aquele aviso, né, e aquele pedido de atenção à situação do cadastro dos planos, porque apenas os planos certificados eles vão gerar carga horária no sistema de ponto eletrônico. Então, aqui na coluna
de situação do cadastro nessa tabela, apenas os planos certificados estão gerando carga horária no sistema de ponto. Se a situação do cadastro do plano estiver como reaberto, em função de licença ou afastamento, reaberto pelo servidor, se o plano estiver em cadastro, nenhuma dessas situações vai gerar carga horária no sistema de ponto. Então, é bem importante tanto o servidor quanto a chefia estarem atentos à situação de cadastro dos planos de trabalho. Outra função que auxilia no acompanhamento é o acompanhamento da participação dos servidores no programa. Então, acessando o menu Chefia, no serviço Consulta Servidores Participantes do Programa, ou o menu Unidade, também no serviço Consulta Servidores Participantes do Programa, as chefias imediatas e superiores elas podem visualizar os servidores que estão participando e também os seus históricos de adesão e também podem utilizar diversos filtros. Então, acessando esse serviço, nós temos uma tabela com o nome do servidor, o exercício que ele está, o regime de execução, que ele está participando no programa de execução, se é no programa de gestão, se é parcial ou se é integral, o início da data da sua adesão, eventualmente, se ele for desligado, vai aparecer o fim da adesão também, e a situação dessa adesão, se ela já está certificada ou se porventura foi recusada por algum motivo. Então, esse menu funciona também para que nós façamos o acompanhamento da participação dos servidores. Com isso, nós encerramos esse vídeo sobre a fase da execução. Muito obrigada!